Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos a uma prece inicial. Agradeço a Deus, né? Ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Então, peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Antes, né, de começar o comentário, eu tenho assim duas informações. A primeira informação, que nós estamos já num ano, né, de vídeos, né, e estamos aí com o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né, e de segunda a sexta estão sábado, o comentário de sábado, e domingo, o papo de domingo, né. Então, agradeço às irmãs, os irmãos, né, que estão assistindo, divulguem também, né, e vamos continuar, né, com os vídeos, levando informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação, né? Então, o outro assunto que eu gostaria de fazer é um convite. Um convite, a partir do dia 3 de setembro, vai passar nos cinemas, né? O nosso Lar 2, né? O nosso Lar 1 levou mais de milhões de pessoas aos cinemas. Eu imagino que o nosso Lar 2 também levará essa mesma quantidade, né? A narrativa do contexto desse filme, né, ele conta um mundo espiritual, umbral, e um espírito de uma moça que não aceita sua morte, e os mensageiros vêm resgatá-la, né? Esse espírito. Outra observação que eu tenho que fazer é que o livro, o filme, né, está inspirado, a narrativa todo, não é do Nosso Lar, o filme Nosso Lar 2, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, ao cinema. O comentário de hoje, né, é sobre a eutanásia no Canadá, a nova eutanásia, né? Toda eutanásia, ela é um retrocesso, porque ela vai prejudicar o espírito, né? Então, o espírito que ele tinha que ficar encarnado por mais tempo, então, quando é feita a eutanásia nele, principalmente os espíritos que estão ali encarnados, né, numa forma vegetativa, numa cama, vai fazer mal para ele futuramente. Perdoe. Por quê? Porque ele tinha mais tempo de vida, então ele apressou essa saída para o mundo espiritual que ele não poderia fazer. Então, quando ele faz isso, ele vai contra as leis de Deus. Então, ele vai ter que retornar, né? Mesmo ele não foi a família autorizando, ele não sabendo de nada. Aí, ele vai ter que retornar. E se ele tinha mais 5 anos, mais 1 ano, mais 2 anos, ele vai ter que pagar. Essa eutanásia canadense é um outro retrocesso que mostra que mais de 70% da população do Canadá é materialista, né? Então, essa eutanásia deles é voltada para os moradores de rua, que não tem onde morar, não tem o que comer, né? Então, o governo oferece essa eutanásia, né, para quem não quer mais viver, né? São aqui moradores de rua, mesmo o governo ajudando, né? Então tem muita gente que era de uma classe alta,
faliram e não tem mais dinheiro. Então essa ajuda que ele dá, não dá para nada. Ele vai morar na rua, então ele não tem... Aí a estima dele está lá embaixo, né? Então, aí ele não quer... Aí a alternativa do governo é essa. Era de humanizar mais essas pessoas, né? E o que acontece? Aí eles assinam um documento, aí é feita a eutanásia. Só que o espírito dele vai ser prejudicado, né? Eles também, como eles são materialistas, eles estão analisando uma outra vantagem. Tem a diminuição da população e a diminuição de moradores de rua. Que é um absurdo. Porque a revolução, né, ela não é humana. Ela é espiritual. Né? Como assim ela não é humana, mas ela é espiritual? Toda revolução, ela tem que ser espiritual. Por quê? O espírito, ele tem que se modificar para ele não passar por provas. Né? Então não adianta nada para botar a eutanásia se o espírito, quando ele encarna com a intenção, ele encarna, não evolui, aí volta de novo para reencarnar, para resgatar aqueles erros. O que ele tem que fazer? Chegar nessa encarnação, cortar os seus hábitos errados. Né? Para que ele não venha em outra encarnação resgatar erros. Então, a pessoa que hoje mora, né, é morador de rua, o que ele foi no passado? Usou a avareza, foi avarento, não ajudava ninguém, era orgulhoso, né? Então, o que vai acontecer? Quando ela vai encarnar resgatando isso. Se ele encarna, como alguns casos ocorrem no Canadá, numa família rica, mas ele tem que pagar aquilo para viver na miséria, porque ele utilizou de forma errada o seu livre-arbítrio, vamos ser morador de rua. Então, não adianta nada colocar uma lei ali de eutanásia se o espírito ele não faz a revolução nele. Ele não faz a reforma íntima dele. Né? Então, são esses absurdos que a gente fica vendo aí de pensamentos retrógrados, de pensamentos atrasados, e se achando que está revolucionando, não está revolucionando nada. Né? O espírito ele só entra em revolução a partir de que ele faz mudanças nos seus hábitos errados. Né? Porque a pessoa, quanto mais ela é materialista, é falta de estudo espiritual, da espiritualidade. Porque a gente tem o estudo material e o estudo espiritual. Nós vemos, Deus cria uma energia, né? Essa energia é o espírito individualizado, que passa como nos reinos de átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, passa o reino nominal, que é o reino dos humanos, e o reino angelical. Quando ele chega no reino dos humanos, ele traz ainda essa animalidade, né? Trazendo essa matéria, essa sabedoria material, que é o instinto, né? E aí ele trabalha pouco a inteligência da espiritualidade. E aí vai dar problema. Ele vai ficar preso ao materialismo, que vai usar o livre-arbítrio dele de forma errada, né? E vai ter que resgatar isso. Então, esse que é o problema. Nós temos que utilizar mais a nossa espiritualidade, a sabedoria, a inteligência da espiritualidade. Né? Para quê? Para que chegamos a errar pouco, né? Ou nada. E aí não precisa de leis idiotas, né? Como essa de eutanásia, que não vai resolver nada. Né? Só o quê?
Só fica prorrogando mais o espírito vir para fazer resgate. Né? Então é esse contexto que tem que ser mudado. Né? O contexto de revolucionar o espírito pela espiritualidade e não achar que vai ter uma revolução humana. Né? Que os humanos vão resolver se os espíritos ainda são atrasados. Não resolve nada. Né? Então é nesse contexto. Então não tenho mais nada para falar sobre o assunto. O próximo comentário vai ser sobre uma missão de Bezerra de Menezes, né? Então, vamos entender o espírito Bezerra de Menezes assim, de uma forma bem resumida, né? O espírito Bezerra de Menezes, ele teve uma visão, o Bezerra de Menezes encarnado, né? Ele como Bezerra de Menezes, ele teve uma visão, né? Uma visão que ele foi lá no tempo dele, né? De milênios atrás. E aí, ele foi um presidente, ele é um capelino, né? Ele foi um presidente, mais ou menos, 7 ou 10 mil anos atrás, antes de Cristo, né? Sem encarnar no planeta, ele foi um presidente lá de Capela, de um país de Capela. E ele era muito fascinado por guerra, né? Só pensava em matar as pessoas. E ele que aperta o botão da guerra nuclear lá em Capela. Então ele é enviado, ele sai de Capela, porque ele é exilado de Capela também. Ele vai para Saturno, quando Saturno era um país mais atrasado que o planeta Terra. Saturno hoje é um planeta feliz ou ditoso, né? Vai passar para um planeta celeste ou divino. Então ele vai para Saturno, depois ele vem para o planeta Terra encarnar, né? Aí ele, no período de Jesus, ele foi o Zaqueu, né? Um publicano que depois se converteu a ser um discípulo do Mestre Jesus de Nazaré. E no século XIX, o governador espiritual do planeta Terra, que se chama Ismael, ele fez um trabalho em cima do Bezerra de Menezes, né? Então Bezerra de Menezes veio, encarnou, foi um bom espírito encarnado. Quando ele retorna, né, para o mundo espiritual, ele é recebido, né, por vários espíritos. E aí, Maria de Nazaré convida o espírito Bezerra de Menezes para se elevar mais, para entrar na falange dela, né? E aí, ele não aceitou. Por quê? Que ele falou que ainda tinha um compromisso de resgate com os espíritos pelo erro dele lá em Capela, né? E que ele gostaria de continuar, resgatar, né, esses erros dele com esses espíritos, trabalhando no bem. Então, a Maria de Nazaré, né, aceita essa recusa dele, mas numa condição: olha, vou te dar duas tarefas. Primeira, você vai ter que aceitar 3.000 espíritos que vão entrar na sua falange de médicos, né? Por isso que os templos espirituais têm muito espírito de Bezerra de Menezes, mas não quer dizer que seja o espírito Bezerra de Menezes. São espíritos na sua falange, né? Então, Bezerra de Menezes, assim, o que eu tenho de dado, ele teve com Chico Xavier, né, trabalhando diretamente com o espírito dele e com Divaldo. Então, ele tinha, além de esses 3.000 espíritos, né, vindo na falange dele, ele tinha que formar uma associação de médicos no mundo espiritual e no mundo
material, né? Então, no mundo espiritual, ele forma lá, convida a Sheila e outros médicos, né? E aqui no mundo espiritual, ele faz um trabalho, né, com a doutora Marlene, dando trabalho para ela montar essa associação que chama AME, né? Que é essa associação médica no Brasil e no mundo. Ele aparece para ela, dialoga com ela e ela consegue montar a AME, né? Essa associação médica espírita. E aí ele faz um trabalho belíssimo com a dona Ivone do Amaral, né? Então, esse espírito é muito importante para a gente, né? Pelo processo evolutivo que ele teve de capela até aqui, né? E esse convite da Maria de Nazaré é importante, a gente mostra o valor, né, elevado da moral de Bezerra de Menezes. Então, esse é o comentário do próximo sábado. Eu não tenho mais nada para falar, né? Sobre hoje, sobre comentário, então passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né? Por mais um comentário de sábado, né? E eu atingi meu objetivo, de que foi levar uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre, mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, aleluia, amém, e gratidão também aos irmãos e às irmãs que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.